E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai começar uma aula de relações e identidades trigonométricas, tá? A primeira coisa que a gente vai ver aí são as relações trigonométricas. Então o que acontece? A gente tem a tangente de um ângulo x, tá? A tangente de um ângulo x é dada pela relação do seno do ângulo x dividido pelo cosseno do ângulo x, tá? A secante de um ângulo x é o inverso do cosseno de x, tá? E a cossecante de x é o inverso do seno de x, tá? Então aqui, ó, para você gravar, se aqui é secante, aqui é cossecante. Se aqui é cossecante, aqui é seno, tá? Então aqui é C, aqui é co, e aqui é co, e aqui é C. Temos ainda a cotangente. A cotangente de x é o inverso da tangente do ângulo x, tá? O cosseno de um ângulo x, ele é a mesma coisa que o seno de 90 menos esse ângulo x, tá? E o seno de ângulo x é igual ao cosseno de 90 graus menos o ângulo x. Ou seja, o cosseno de 30 graus é igual ao seno de quanto? 60 graus. Porque você coloca o 30 aqui, vai ficar 90 menos 30, 60. Assim, por sua vez, o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus, tá? Então é sempre o que falta para 90 graus, tá bom? Também é importante aí destacar a relação fundamental da trigonometria. Então ela surge, tá? Essa é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Por quê? Isso vem do círculo trigonométrico de raio 1. Então nós temos aqui um eixo x, que é o eixo do cosseno, e aqui nós temos um eixo que é o eixo do seno, tá? Bem, um raio ele tem uma unidade de medida aí. Então o que a gente tem aqui, ó? Se você tiver um ângulo x, tá? Se você tiver um ângulo x aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, esse tamanho aqui, ó, vai ser o valor do cosseno do ângulo x. E esse tamanho aqui vai ser o valor do seno do ângulo x. Então, se você verificar, nós temos um triângulo retângulo, onde os catetos são o seno e o cosseno, e a hipotenusa é 1. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, né? 1 ao quadrado fica 1 mesmo. Então, essa relação aqui, ó, tá? Ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. Tá? Ela é muito importante aí, você tem que gravar essa relação aí. Então, vamos ver aí uma aplicação disso que a gente aprendeu aí. Nessa primeira aí, ó, ele te dá essa expressão aí, 1 menos seno de x vezes cosseno de x vezes tangente de x, e quer que você simplifique isso. Então você vai começar pela tangente, fazendo que tangente é seno de x dividido por cosseno de x. Então lembrando que tangente é seno dividido por cosseno, certo? Como é uma multiplicação e que eu tenho a divisão, eu posso cortar o cosseno com o cosseno, certo?
Aí eu vou ter 1 menos seno de x vezes seno de x. Então eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Então ficou reduzido aí. Por que é cosseno ao quadrado de x? Porque a gente tem aquela relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, né? Se eu pegar esse cara aqui, jogar para o outro lado e subtrair, eu vou ter que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então vamos fazer mais esse exemplo aí, ó. Simplificar essa expressão aí. Então o que a gente vai fazer? Cotangente. O que é cotangente? Cotangente não é o inverso da tangente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se a tangente é seno de x dividido por cosseno de x, a cotangente eu posso escrever que é cosseno de x dividido por seno de x. É o contrário disso ali, certo? Mas, o que é a cossecante? Ó, tem co, então embaixo é c. Então nós temos 1 sobre seno de x, tá? Tudo isso dividido por seno de x, tá bom? Então nós vamos ter em cima 1, cosseno de x mais 1 sobre seno de x, certo? Então aqui nós temos cosseno de x mais 1 sobre seno de x. Já que o MMC aqui, ó, é o seno de x, dividido por seno de x. Então o que a gente vai fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então nós temos que cosseno de x mais 1 sobre seno de x vezes o inverso de seno de x, que é 1 sobre seno de x. Continuando, nós temos que cosseno de x mais 1 vezes 1 é cosseno de x mais 1 sobre seno de x vezes seno de x, é seno ao quadrado de x, certo? Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x da relação fundamental. Então nós temos que cosseno de x mais 1 sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. Bem, aqui embaixo nós temos, ó, a diferença de dois quadrados, tá? Então a diferença de dois quadrados, o que é a diferença de dois quadrados? É o primeiro somado com o segundo vezes o primeiro vezes, ou menos o segundo, tá? Então quando você tem a mais b que multiplica a menos b, eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Isso aí é uma relação que a gente aprendeu aí. Então, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b que multiplica a menos b, certo? Então aqui eu já posso cortar o cosseno com o cosseno, certo? Então vamos continuar lá em cima. Então depois de cortar a gente fica com 1 dividido por 1 menos cosseno de x. Então está simplificada aí a nossa expressão. Então, só para fechar essa primeira parte, o que é necessário aí você saber? A relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que tangente de x é seno
de x dividido por cosseno de x, que a cotangente de x, como é o inverso da tangente, então a gente pode escrever que é cosseno de x vezes seno de x, tá? E que secante de x é o inverso do cosseno de x e que a cossecante de x é o inverso do seno de x. Então, isso aí você tem que decorar, tá? Então, escreva no papel para vocês fazerem os exercícios em cima disso aí. Então, seguindo aí, ó, vamos fazer esse exemplo aí. Então, aqui ele quer secante ao quadrado de x menos 1 e tangente ao quadrado de x mais 1. Vamos simplificar isso, tá? Eu vou fazer primeiro a parte de cima. Então, nós temos que secante ao quadrado de x, o que é secante? Secante não é o inverso do cosseno? Então, se é ao quadrado, você tem 1 sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Menos 1. Aí embaixo eu não vou mexer ainda não, vou fazer só essa parte de cima aqui, ó. Depois a gente desenvolve a parte de baixo. Então, nós temos aqui, ó, que multiplicar cosseno ao quadrado de x vezes 1, tá? E subtrair, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, nós temos aqui, ó, não é o MMC aqui, tá? Então, vou ter cosseno, vai ficar, desculpa, 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Mais 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x, certo? Então aqui nós temos, ó, isso aqui na parte de cima. Embaixo nós temos a tangente ao quadrado de x, que é a mesma coisa que isso aqui, correto? Então a gente só vai substituir lá. Então, seguindo aí, ó, a parte de cima a gente transformou em seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E embaixo tinha tangente ao quadrado de x, que é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, eu vou pegar o cosseno ao quadrado de x, multiplicar por 1 e botar tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou fazer só essa parte de baixo aqui, ó. Então, nós temos que seno ao quadrado de x mais, aí isso aqui eu multiplico lá em cima, cosseno ao quadrado de x, que é tirar o MMC, né? Sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Só estou fazendo a parte de baixo, essa parte de cima lá a gente ainda não está mexendo não. Agora, quem é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? É igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, embaixo, né, da divisão aqui, eu vou substituir por isso aqui, tá bom? Bem, feito isso, agora sim a gente vai fazer tudo junto aqui, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então nós temos que seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes o inverso de cosseno de x sobre 1, né? Então eu estou vendo aqui, ó, que dá para cortar. Cortei cosseno com cosseno, então eu fiquei com seno ao quadrado de x sobre 1. Então ficamos com seno ao quadrado de x. Bem, pessoal, vamos ficar aqui nessa primeira aula aí sobre as identidades trigonométricas. Não é um negócio difícil se você treinar, né? Você tem que gravar aquela parte lá que eu falei, certo? E você vai treinando aí que você vai conseguir, tá bom? Até uma próxima aula aí, espero que vocês tenham entendido.